Olá, meu nome é Fabiana Moraes, eu sou estudante de psicologia e hoje eu e você vamos bater um papo sobre o reality Casamento às Cegas. Eu gosto de fazer uma análise, de toda a questão comportamental ali dos participantes, suas falhas, suas escolhas, durante o experimento. Mas hoje a gente vai falar especificamente sobre esse reencontro que aconteceu, já faz um tempinho, mas hoje passou aqui no YouTube, eu assisti aqui pelo YouTube, no canal mesmo da Netflix. Então, se você não assistiu, corre lá, é gratuito, todo mundo pode assistir o reencontro dos casais. E galera, teve cada babado que a gente vai bater aquele papo gostoso aqui. Mas antes, eu vou pedir para você, e é muito rápido, aquele like nesse vídeo que contribui e muito para o meu trabalho. Eu também te convido para me seguir lá no Instagram. Me procura por YouTuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora aqui no canal, seja super mega bem-vindo, faça sua inscrição e deixe aqui sugestão também de vídeos que vocês gostariam de ouvir alguns comentários e análise. Agora senta, respira e vamos conversar então sobre esse reencontro que rolou várias emoções. Eu tava um pouco sentimental hoje, eu acho, porque eu assisti e quando eu vi, eu me emocionei em alguns momentos, porque eu sou bastante sensível, bastante emotiva e ali a gente vê a vulnerabilidade humana, É um experimento, as pessoas estão à flor da pele, estão expostas também para o Brasil todo, mostrando suas falhas, sentindo-se rejeitada em determinado momento ali das cenas que foram apresentadas nesse reencontro. Então, claro que teve, climão e daqueles bem pesados, aonde a gente aqui desse lado também se sente super mega constrangido vendo todos aqueles babados que estão acontecendo, E vendo ali que a pessoa sente um pouquinho de vergonha vendo tudo aquilo, na telona. Vamos começar falando então de um casal bem polêmico que é a Nanda e o Thiago. O Thiago até me surpreendeu porque ele veio menos armado para esse reencontro. Parece que todo esse cancelamento que ocorreu aqui fora serviu, para ele perceber que ele exagerou, que ele errou. Ele admitiu o seu erro, que eu achei bem legal, Thiago, bem bacana. Pelo menos assumir, que errou. Muitos homens não fizeram isso e a gente já vai conversar sobre, algumas máscaras que caíram. Mas o Thiago podia estar de alguma forma interpretando? Podia. Mas pelo menos ali ele teve, esse posicionamento de humildade, pediu desculpa pelas atitudes que ele teve. Então eu achei muito legal. E eu acho mesmo que o Thiago, para ele, foi um processo de amadurecimento. Teve coisas que ele falou que realmente é muito interessante, até para quem trabalha nesse meio ou estuda psicologia, que é essa questão do desenvolvimento humano, que a gente não se percebe, como um todo. Então, se enxergando ali dentro das situações, realmente é um aprendizado muito intenso. E muitas vezes, as pessoas que passam por esse experimento, é normal elas não se reconhecerem. Porque muitas vezes as pessoas falam bastante e não percebem o que está saindo da boca, como eu falo. E aquilo que você vai expelindo pela boca pode machucar muitas pessoas que são próximas de você. E eu acho que o mais grave foi isso até, porque o Thiago, com o seu posicionamento, com algumas palavras, ele estava machucando muito a Nana e nós mulheres também se sentíamos assim, despreciada com as palavras que ele estava usando. Mas ele reconheceu, viu, que ele foi machista, ele até já tinha falado sobre isso no programa, então que seja uma oportunidade para o crescimento dele, Eu sou contra um pouco essa tonelada de cancelamento, porque é um ser humano ali, não é um personagem de um filme, é uma pessoa de carne e osso, que tem muito a aprender, teve suas falhas, teve os seus erros, mas como eu falei, está tendo uma oportunidade maravilhosa, de absorver tudo isso e ter atitudes diferentes. Mas vamos falar de outros casais. Agora vamos falar do Hudson e da Carol, que não deu para saber muita coisa assim sobre eles, principalmente na segunda parte ali que rolou, que é onde eles iam para uma sala ficar sozinhos, um de frente para o outro. Olha que clima mais denso,
porque eles não ficaram juntos. Ah, esqueci de falar sobre isso, né? O que aconteceu com Nanda e Thiago? A gente já sabia, né? Quem acompanha um pouco aí pelas mídias sociais. Eles se separaram. Eles não ficaram juntos. O término foi por telefone, mas rolou uns outros babados aí, que até é muito interessante, já vou falar, né? Mas vou deixar mais pro final esse encontro da Nanda, né? Que realmente a Nanda acabou encontrando um amor, que seja um amor que possa realmente preenchê-la, porque a Nanda, a gente também sabe que a história de vida dela é uma história bastante difícil, de muitas perdas ali, né? Ela perdeu a mãe, perdeu o pai, vocês viram que ela entrou com a irmã e ela falou coisas muito fortes, muito profundas, que é não saber ser amada, né? No sentido de que, como ela teve essas perdas, acredito eu, e ela acabou talvez sendo muito responsável por suas escolhas de vida, ela não sabia o que era realmente ser bem tratada. Ela usa essa palavra. Então, acho que para ela foi um experimento bastante chocante. Ela disse que teve até depressão, mas eu já vou contar para vocês. Mas ela acabou, né, reencontrando Mark. Acho que é Mark, tá? Se eu falei aqui o nome errado, peço desculpa. Que eu acho que foi um participante que a gente via na cabine, que rolava ali, né, uma interação interessante entre os dois. E foi muito bonito, porque ele pediu ela em casamento nessa parte aonde eles iam para uma sala. Primeiro ela conversou com o Thiago se desculpou, né, pelas coisas que fez, e depois apareceu o Mark ali, que a gente já sabia que eles estavam juntos, mas aí ele pediu ela em casamento, e foi um momento muito bonito. Ela ficou um pouco em choque, paralisada, isso é verdade, né? Ele disse que era, vamos ver realmente se eles vão casar, né? Acho que poderiam namorar um pouquinho mais, né? Porque o experimento é essa coisa meio precoce mesmo. E só um casal ficou junto. Quem acompanha aí, né, os canais, as redes sociais, sabe que casal é esse. Mas vamos falar de outro casal que não deu certo, que é Hudson e Carol. E aí tem caroço nesse angu. A Carol não quis falar muito, né, sobre o porquê do término. O Hudson pareceu bastante emotivo, né? Mas andou rolando alguns boatos sobre ele, mas são boatos, então não dá, né, para trazer uma afirmativa aqui. Mas aonde ficou tenso não foi quando eles assistiram às cenas ali. A Carol fazia algumas caras e bocas, mas o Hudson, quando foi perguntado se poderiam ter uma segunda chance, ele disse que até sim, por que não? Mas quando eles se reencontraram, um de frente para o outro, o clima fechou. A Carol ali parecia que estava engasgada com alguma coisa, mas não queria expor ali na frente das câmeras, mas alguma coisa aconteceu e a gente não vai ficar sabendo. Pelo menos por enquanto, a gente não soube o que aconteceu realmente com esses dois, né? Que era considerado casal alegria, sempre sorrindo, parecia que estava tudo muito maravilhoso com os dois, mas não foi bem assim. E agora vamos falar sobre o casal que deu certo, que foi o Lísio e a Luana, né? Esse casal deu super mega certo, eles continuam juntos, o único casal do programa que continua, que segue em frente, parece que estão bem, né? Continuam trocando ali, né? Palavras doces um entre o outro, né? Parece que o romance continua. Então, sobre esse casal não tem muita polêmica, mas tem muito amor, muita doçura, e é muito legal ver esse reencontro, ver a emoção do Lísio, né? Ele se permitindo, a gente sabe que muitos homens não se permitem a chorar, a se emocionar, e há uma conexão, né, entre os dois. E a Luana também, ela diz que várias barreiras ela quebrou, né, de conseguir confiar em outra pessoa, se abrir. Então foi muito legal ver essa conexão dos dois, que eles acreditam que foi destino. Mas vamos seguir em frente e vamos falar de um outro casal que também é polêmico, que é a Dai, que eu gostava muito, gosto muito, acho a Dai, né, um ser espirituoso, muito animada. A Dai, né, conquistou acho que vários corações com a sua alegria, mas o relacionamento com ela e o Rodrigo, né, a gente viu que não andava muito bem. Os dois viram todas as cenas ali que passaram juntos.
A Dai se posicionou muito bem, estava mais calma, então ela conseguiu falar tudo que ela estava sentindo, né? Todas as coisas que incomodou ela durante o programa, que é aquela questão, né, de o Rodrigo ter falado coisas íntimas para outros participantes. Eles também leram, né, durante esse reencontro, alguns twitters, né, de como as pessoas, enquanto assistiam o programa, né, estavam em suas redes sociais falando sobre eles. Então, como eu falei, teve muito climão. Mas os dois ali, né? O Rodrigo sempre tentando suavizar com uma piadinha ou outra, né? Os apresentadores também estavam tentando levar as coisas mais na brincadeira. Como eu falei, eles viam as cenas novamente, então nas cabines Rodrigo e Dai era pura alegria, né? Então o Rodrigo viu algumas cenas engraçadas dele, do apelido do coelho, que rendeu. E depois a segunda parte do experimento, que foi mais constrangedora, onde eles não combinaram ali, Rodrigo extremamente organizado e Dai, né, mais desorganizada, com mais dificuldade de fazer toda aquela organização. Então não funcionou, não deu certo, mas a Dai está namorando, encontrou uma pessoa e aparentemente, né, está feliz com ela. O Rodrigo permanece sozinho. Carol e Hudson, os dois estão separados, até porque perguntaram para o casal se haveria possibilidade de volta, como eu falei anteriormente. E como eu falei, né, Nanda está com Mark agora e o Thiago continua solteiro. Mas vamos seguir em frente, que tem um outro casal para falar, ao que todo mundo amava no início do programa, mas depois os problemas começaram a aparecer, né? Que é a Ana Prado e o Chai, que tem toda aquela questão cultural que é diferente, mas o Chai, eu vou dizer uma coisa para vocês. Ele é uma pessoa muito difícil, né? Quando eu falei do primeiro vídeo, eu evitei falar algumas coisas, né, por respeito a todas essas questões de cultura, mas nesse reencontro, para mim a máscara dele caiu, né, de forma muito escancarada, porque ele tenta fazer parecer que a Ana é totalmente louca, né? Que ela tá inventando todas as coisas ali, de que ele falou que ela era idiota, que ela era uma imbecil. Então ele diz e ele jura de pé junto que nunca falou aquelas palavras. Só que a forma como ele se comporta, sem ele perceber, durante o reencontro ali, diz muito sobre ele, porque ele perdeu toda aquela classe que por muitos momentos ele já não aparentava ter. Ele teve algumas atitudes machistas, né, no sentido de até concordar com o Thiago em alguns momentos, mas nessa última parte aí do programa, do reencontro, ele não foi nem um pouquinho flexível, ele foi totalmente sem empatia sobre o momento, estava só na defensiva, criticando muito a Ana, que poderia até estar fazendo alguns apontamentos exagerados, né? A gente não sabe, mas a forma como ele se comportou com ela não foi de nenhuma forma o que a gente imaginava daquele cara que se mostrava nas cabines. Mega fechado, agressivo, colocando toda a culpa na Ana, sendo que uma relação é feita por duas pessoas. Então ele tem sim a sua carga ali de culpa, e o mais complicado é que é um cara que não assume nada e ele não sabe pedir desculpa, sabe? Ele não tem uma certa humildade. Então a forma como ele tratou ali a Ana foi com muito desdém. Eu particularmente achei bastante negativo, sabe? Eu particularmente assistindo, né, como telespectadora, não achei agradável, né, a forma como ele lidou com a situação. Achei bem ruim. Né? Ele não assumir erros, que não tem problema nenhum as pessoas errarem. A própria Ana estava tentando ali, né, um denominador comum, mas com o Chai dava para ver que não ia dar certo. Então acho que ela tem que ficar tranquila, ela não saiu como louca, não. Nós mulheres sabemos muito bem sobre essas artimanhas aí, né? De a gente sair como louca, eu não falei nada, né? O homem se comportar de uma determinada forma na frente de outras pessoas e quando está em quatro paredes ser até mesmo agressivo. Não estou dizendo que o Chai é agressivo dessa forma, né? Até porque a Ana não suportaria isso
E o Chai também não mostrou um comportamento assim violento, né? Eu só coloquei que a gente sabe que infelizmente essas coisas também acontecem, né, na nossa sociedade, né? A gente vê casais muito bonitinhos ali juntos, quando estão em sua casa, em seu lar, né? Eles se sentem mais à vontade para deixar todos os demônios aparecerem, né? Não tem mais aquele constrangimento de estar na frente de outras pessoas, então a pessoa se sente mais fortalecida, né, mais segura de não correr, né, nenhuma acusação sobre ela. Então a gente sabe que essas coisas acontecem. Mas como eu falei, não estou falando diretamente do Chai aqui, mas eu acho interessante também, já que eu fiz esse apontamento, né, trazer essas questões que a gente sabe que acontecem na nossa sociedade. Então é isso, meus amores, foi uma loucura esse reencontro, né? Foi bastante tenso, acho que para eles foi bem complicado. Foi uma mega exposição, não sei se eles estavam preparados para esse momento, mas para um experimento foi interessante para a gente aqui desse lado assistir. Então é isso, pessoal. Coloquem sugestões aqui nos comentários. Quero saber o que você curte. Tem um programa muito legal na Netflix que eu não vou lembrar o nome, vou ver se eu coloco aqui no título, que é um programa mais antiguinho, que fala sobre relacionamentos lá na Índia. Não é esse último que teve, que eu acho que foi em 2020, é mais antigo ainda um pouco, que tem encontros de casais realizado por um produtor bem famoso de Bollywood. E é muito legal, porque ele conversa com as pessoas, e ali a gente vê vários complexos. Eu adorei esse reality. Vou ver se eu lembro o nome. Se vocês tiverem interesse, eu comento aqui porque é muito interessante. A gente vê pessoas com problema de autoimagem. É muito legal de assistir. Então é isso, pessoal. Um beijo doce para vocês e a gente se vê em breve. Fui!